Nessa videoaula nós abordaremos a trigonometria no triângulo retângulo. Vamos então começar definindo o que vem a ser um triângulo retângulo, né? Um triângulo ele é dito retângulo quando ele possui um ângulo reto, que na verdade é um ângulo de 90 graus. Em todo triângulo retângulo, nós sabemos que o maior lado é a hipotenusa. E a hipotenusa ela é o maior lado, então ela é oposta ao ângulo maior. O maior ângulo, então, de um triângulo retângulo é o ângulo reto. O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer para mim, então, que a hipotenusa de um triângulo retângulo ela é sempre oposta ao ângulo reto. Os demais lados de um triângulo retângulo são chamados de catetos. E esses demais lados, os catetos, eles são opostos aos ângulos agudos desse triângulo retângulo. Os vértices do triângulo eles são identificados com letras maiúsculas e aí nós temos a representação de um triângulo retângulo. Nós temos um triângulo retângulo ABC, onde o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, está no vértice A. Então o que nós temos? Se o ângulo reto está no vértice A, isso quer dizer que esse lado BC, maior lado, né, oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa ela é representada pela letra A minúscula. E aí nós temos os outros dois lados, opostos aos ângulos agudos, são os catetos. Então, oposto ao vértice B, nós temos o cateto B. E oposto ao vértice C, nós temos o cateto C. Bem, vamos lembrar que em todo triângulo retângulo é válido o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras vem me dizer que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Definindo o que é um triângulo retângulo, vamos então agora definir as relações trigonométricas fundamentais. Então consideremos para isso um triângulo retângulo ABC, e nesse triângulo retângulo ABC vamos destacar um ângulo agudo alfa. Então está aí o nosso triângulo retângulo ABC, ele é retângulo em A, e aí eu vou destacar um ângulo agudo alfa, eu quero destacar nesse momento esse ângulo agudo que tem vértice em C. A partir então do triângulo retângulo e a partir do ângulo que nós destacamos, é possível, em relação a esse ângulo alfa, é possível a gente destacar o cateto oposto, o cateto adjacente, bem como, né, a partir do triângulo retângulo, é possível a gente destacar a hipotenusa. Então aqui nós vamos ter que a hipotenusa é o lado BC, oposto ao vértice A, onde está o ângulo reto. E aí nós temos que, se o ângulo agudo alfa está do nosso lado esquerdo, então o cateto que está na sua frente, do lado direito, é o cateto oposto. E o cateto que está do lado dele, o cateto adjacente. Então você tem oposto ao ângulo agudo, vai estar sempre o cateto oposto, né, como o próprio nome já sugere, e do lado do ângulo agudo vai estar o cateto adjacente, porque nós sabemos que adjacente, traduzindo, quer dizer ao lado, né? Bem, a partir daí é possível então a gente definir as razões trigonométricas fundamentais. Inicialmente eu vou definir o seno desse ângulo agudo alfa. Nós sabemos que o seno de um ângulo agudo alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. De maneira equivalente, a gente pode definir o cosseno desse ângulo. O cosseno de um ângulo alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E, por fim, a tangente de um ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos lá. Recapitulando, né, para a gente não esquecer. O seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno daquele ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente daquele ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Definidas as razões trigonométricas principais, a gente vai falar sobre os ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis são ângulos muito importantes, né, no estudo da trigonometria, de tal modo que é interessante que a gente memorize as suas razões trigonométricas. Porque questões que abordam esses ângulos, em geral, elas não vão nos informar as suas razões trigonométricas. A gente vai precisar saber ela de cor. Os ângulos notáveis que nós trabalharemos aqui são os ângulos de 0, 30, 45, 60 e 90 graus. E como eu falei agora há pouco, o conhecimento do seno, do cosseno e da tangente desses ângulos é uma importante ferramenta no estudo da trigonometria, porque sem esse conhecimento você não vai conseguir resolver, né, uma grande variedade de questões. Então vamos lá. Eu vou aqui construir uma tabela.
Nessa tabela a gente vai colocando o ângulo notável, bem como a gente vai informando o seu seno, o seu cosseno e a sua tangente. E aí, claro, a tarefa de vocês é memorizar essa tabela de razões trigonométricas. Nós vamos ter inicialmente um ângulo de 0 grau. O que nós temos? O seno de 0 grau é 0, o cosseno de 0 grau é 1 e a tangente de 0 grau é 0. Então, para o ângulo de 0 grau, seno é 0, cosseno é 1, tangente é 0. Em seguida, o ângulo de 30 graus, nós vamos ter que o seno é 1 sobre 2, ou 0,5, tanto faz. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, repetindo, 30 graus, o seno 1 sobre 2, cosseno raiz de 3 sobre 2, tangente raiz de 3 sobre 3. Dando continuidade aos nossos ângulos notáveis, para o ângulo de 45 graus, nós teremos que o seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno é raiz de 2 sobre 2 também, e a tangente é 1. Então, observem que 45 graus é o único ângulo cujo seno é igual ao cosseno. Então, você tem seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, cosseno, raiz de 2 sobre 2, e a tangente de 45 graus é 1. Continuando, então, na nossa tabela de ângulos notáveis, logo em seguida a gente aborda 60 graus. E para abordar os 60 graus, eu vou dizer uma propriedade que ajuda a memorizar a tabela. A propriedade é o seguinte: quando dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, e vice-versa. E aí você me pergunta, o que são dois ângulos complementares? Dois ângulos são complementares quando a soma deles dá 90 graus. Por exemplo, 30 e 60 graus são ângulos complementares, porque nós sabemos que 30 mais 60 dá 90 graus. O que quer dizer então? Como 30 e 60 graus são complementares, então o seno de um é igual ao cosseno do outro, e vice-versa. Isso quer dizer que o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. De maneira equivalente, o cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30, que é 1 sobre 2. E a tangente de 60 graus é raiz de 3. Lembrando que não há nenhuma relação abordando aí as tangentes no caso de ângulos complementares. Ainda pensando em ângulos complementares, dá para a gente falar do ângulo de 90 graus. Porque 0 e 90 são complementares. Porque nós sabemos que 0 mais 90 é 90. Isso quer dizer, então, que o seno de 90 graus é igual ao cosseno de 0 grau, que é 1. Além disso, o cosseno de 90 graus é igual ao seno de 0 grau, que é 0. Portanto, 90 graus, o seno é 1, o cosseno é 0. E a tangente de 90 graus não existe, ok? Com isso, então, a gente preenche a nossa tabela de ângulos notáveis. Como eu falei no começo da explicação, é interessante que a gente memorize essa tabela para que a gente possa estar utilizando em questões que abordam trigonometria, principalmente no triângulo retângulo. Mas também ela é utilizada na parte de trigonometria no círculo. Agora a gente vai fazer alguns exemplos, algumas questões de vestibulares, onde a gente vai treinar esse assunto que a gente estudou até o momento. A primeira questão ela vem da Universidade Estadual do Pará. Ela diz que as construções de telhados, em geral, são feitas com um grau mínimo de inclinação em função do custo. Para as medidas do modelo de telhado representado a seguir, o valor da tangente do ângulo agudo assinalado na questão é quanto? Então, isso é uma questão bem básica, simplesmente para a gente trabalhar a definição da tangente. Nós queremos, então, nesse triângulo destacado na questão, a tangente do ângulo agudo. E aí você pode observar que, como o ângulo agudo ele está do nosso lado esquerdo, esse cateto que está do lado direito é o cateto oposto. Então, nós temos que o cateto oposto mede 1,80 m. Esse cateto que está abaixo, na horizontal, é o cateto adjacente. Então, com isso, nós temos que o cateto adjacente é 5,40 m. O que a gente pode fazer? Como a questão é bem clara, né? Ela pede a tangente desse ângulo. Pela definição da tangente que nós estudamos agora há pouco, a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente.
Então é só substituir os valores. O cateto oposto, 1,80 m, sobre o cateto adjacente, 5,40 m. O que nós vamos fazer então aqui? A gente vai simplificar essa fração por 1,8. Quando eu simplificar a fração por 1,8, a gente obtém que a tangente do ângulo é 1 sobre 3. Com isso, então, a tangente que eu procurava vale 1 sobre 3 e a resposta correta a essa questão é o item B. Continuando ainda nos exemplos, sobre este assunto, abordando questões de vestibular, agora a gente vai trabalhar uma série de questões do vestibular da UVA. A primeira que eu trago é essa do vestibular 2015.1. Ela diz que uma placa está fixada em um poste, isso em uma rodovia estadual de modo suspenso, exatamente acima da pista, sendo que o ponto mais alto da placa está a 15 metros de altura em relação ao solo. Um veículo trafegando à noite, ele tem faróis que conseguem iluminar objetos sob um ângulo de elevação de 35 graus. Considerando o seno de 35 graus, 0,57, o cosseno 0,82 e a tangente 0,47, para que o motorista veja a placa totalmente iluminada pelos faróis de seu carro, ele precisa estar a uma distância mínima de aproximadamente quantos metros? Bem, vamos lá então. Primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: eu vou desenhar aqui ao lado, vou fazer uma representação dessa situação. Questões que abordem trigonometria, se você não tiver o desenho, é interessante você desenhar. Fica mais fácil você entender. Então aqui eu vou colocar o solo horizontal, no caso aí o piso da rodovia, Além disso eu vou colocar aqui na vertical a placa, o poste, na verdade, em que se encontra essa placa. E em diagonal nós vamos colocar então o feixe de luz do farol desse carro atingindo a placa. A partir desse desenho, nós vamos colocar então as medidas. A primeira medida que eu vou colocar é a altura do poste onde está a placa. A questão me fala que a altura desse poste é de 15 metros. Além disso, nós queremos saber qual é a distância do veículo até a placa. Vamos lembrar que essa distância tem que ser na horizontal, tem que ser a distância no asfalto, na pista. Então está aí a distância no nosso horizonte, na parte horizontal. E aí eu quero destacar ainda o ângulo de elevação dos faróis desse carro. A questão fala que é um ângulo de 35 graus. Esse ângulo tem que ficar aqui no solo, tem que ficar entre o feixe de luz do carro e o solo. Por que esse ângulo é embaixo? Porque vejam que é o ângulo de elevação do feixe de luz. Esse feixe de luz ele faz um ângulo com o chão. Como é um ângulo com o chão, então eu tenho que colocar esse ângulo aqui embaixo. Colocamos então as medidas, então agora chega aquele momento em que a gente vai decidir qual é a razão trigonométrica que eu devo utilizar. Vamos observar que as questões que abordam trigonometria, elas não vão lhe dizer se é para usar seno, cosseno ou tangente. E aí é outra observação que eu quero fazer. Essa questão, ela me deu o seno, o cosseno e a tangente de 35 graus. É óbvio que eu não vou utilizar todos. A gente vai utilizar só um deles. Mas qual deles a gente vai ter que decidir. E na hora de fazer essa decisão, na hora da gente decidir qual é a razão trigonométrica, eu tenho que abordar então, eu tenho que lembrar da definição. O que você observa? A partir do ângulo de 35 graus, que está do nosso lado esquerdo, nós temos então o cateto do lado direito, que mede 15 metros. Esse cateto do lado direito é o cateto oposto ao ângulo de 35 graus. E o que nós queremos saber, a distância do veículo até o poste, é o cateto adjacente. Então vamos pensar o seguinte, nós temos o cateto oposto e nós queremos saber o cateto adjacente. Com isso então é possível a gente decidir qual é a razão trigonométrica que eu vou utilizar. É só a gente pensar numa razão trigonométrica que aborde cateto oposto e cateto adjacente. Nós sabemos então que essa razão trigonométrica é a tangente. Então, desse modo, você pega a tangente de 35 graus, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento é com relação ao 35 graus. Eu disse lá quando eu falei de ângulos notáveis que é importante a gente memorizar a tabela de ângulos notáveis, porque uma questão que aborde algum desses ângulos, ela não vai lhe dizer o seno, o cosseno ou a tangente deles. Agora, os demais ângulos que não fazem parte lá dos ângulos notáveis, a questão vai lhe dizer.
35 graus não é um ângulo notável. Por isso que a questão falou o seno, o cosseno e a tangente de 35 graus. Para nós, aqui nessa questão, só vai ser útil a tangente. Então, nós sabemos que a tangente de 35 graus é 0,47. Isso é igual ao cateto oposto, que é 15, sobre o cateto adjacente, que é D. Nesse momento, eu vou fazer produto dos meios pelos extremos. Então, 0,47 vezes D dá 0,47D. Isso é igual a 1 vezes 15, que é 15. Pego o 0,47 que está multiplicando, passa dividindo. Então, a distância vai ser 15 dividido para 0,47. Fazendo a divisão, nós obtemos 31,91. Ok, só que nas opções não tem 31,91. Mas observe um detalhe bem importante dessa questão. Ela pede aproximadamente. Nós sabemos que 31,91 é aproximadamente igual a 32. Com isso, então, a distância mínima entre esse carro e a placa ela é de aproximadamente 32 metros. E aí você percebe que a resposta correta é o item C. O terceiro exemplo, ainda questão da uva, ainda abordando esse conceito de trigonometria no triângulo retângulo, nós temos que uma caixa d'água tem a forma de um paralelepípedo, que esse paralelepípedo tem uma altura h, tem um comprimento c e tem uma largura L. A sua boia é uma haste de metal presa a uma esfera oca que pode flutuar sobre a água. Então você tem aí na figura, né, a boia, essa boia seria essa esfera preta, essa boia está flutuando sobre a água. O conjunto esfera-haste, ou seja, o conjunto que forma a boia, que é a parte realmente esférica da boia com a sua haste que segura, tem um comprimento h, como mostra a figura. E essa figura ela é uma secção do recipiente. Ela me mostra um corte do recipiente para que a gente possa dar uma observada melhor nessa situação. Eu quero saber qual o ângulo θ formado entre a haste e a parede da caixa d'água. Lembrando que a parede da caixa d'água está na vertical. Isso quando o recipiente estiver com metade de sua capacidade total. Quando o recipiente estiver com metade do volume de água que cabe nele. Qual vai ser esse ângulo entre a haste que segura a boia e a parede da caixa d'água? Para a gente resolver essa questão, inicialmente eu quero que a gente observe esse triângulo que eu destaquei em amarelo. Nesse triângulo que eu destaquei em amarelo, um triângulo retângulo, a gente pode observar que a sua hipotenusa é h. E aí uma coisa que a gente pode perceber é que quando o recipiente tiver com metade da sua capacidade, como o recipiente é um paralelepípedo, se ele está com metade da sua capacidade, então a água vai estar na metade da sua altura. Se a água está na metade da altura, então essa parte é equivalente ao nosso triângulo amarelo, ela também vai ser a metade da altura da caixa d'água. Ou seja, esse cateto na vertical do triângulo amarelo, ele tem metade da altura da caixa, então ele mede h sobre 2. Então, se nesse triângulo destacado nós temos que a hipotenusa é h e o cateto adjacente é h sobre 2, a gente vai pegar a definição que aborda cateto adjacente e hipotenusa. A definição que aborda cateto adjacente e hipotenusa é a definição do cosseno. Então, você pega o cosseno de θ, será o cateto adjacente, dividido pela medida da hipotenusa. Substituindo os valores, o cateto adjacente é h sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é h. Então, nós temos que o cosseno de θ é h sobre 2, dividido por h. Como se trata de uma divisão de frações, repete a primeira. Então, repete o h sobre 2 e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de h é 1 sobre h. Desse modo, então, a gente pode cortar o h com h, e aí nós vamos ter que o cosseno de θ é 1 sobre 2. Se o cosseno de θ é 1 sobre 2, então nós vamos pensar qual é o ângulo cujo cosseno vale 1 sobre 2. Pensando um pouco, a gente vai perceber que o ângulo que tem esse valor para o cosseno é o ângulo de 60 graus. Vamos lembrar que 60 graus, em radianos, equivale a π sobre 3 radiano. Dessa forma, então, nós temos que a resposta correta é o item C. O ângulo formado entre a haste e a parede vertical da caixa d'água é um ângulo de 60 graus, ou π sobre 3 radiano. O quarto exemplo é uma outra questão do vestibular da UVA,
aí do vestibular 2019.1, a questão fala que uma operadora de celular, ela deseja instalar uma antena na cobertura de um prédio localizado em uma rua plana. Para melhor funcionamento, o topo da antena deve ficar a uma altura mínima de 240 metros em relação ao solo. Isso, claro, você pega aí a altura do prédio mais a altura da antena, você vai ter um topo da antena que tem que estar localizado a, no mínimo, 240 metros em relação ao solo. Os técnicos da empresa calculam a altura do prédio depois de duas observações. A primeira observação foi feita em um ponto A da rua, do qual é possível ver o prédio por inteiro. Mede-se então o ângulo de elevação do topo do prédio com relação ao solo. Seguindo-se 100 metros em linha reta do ponto A em direção ao prédio, eles marcam o ponto B e desse ponto B mede-se o novo ângulo de elevação. Sabendo que os ângulos observados em A e em B têm tangentes 0,9 e 1,6 respectivamente, ou seja, sabendo que a tangente do ângulo observado em A mede 0,9 e a tangente do ângulo observado em B é 1,6, e sabendo ainda que a antena deve ser construída com a altura de medida inteira, assinale a alternativa que apresenta a altura mínima da antena a ser instalada. Gente, para melhorar o contexto dessa questão, eu vou então fazer com a ilustração que vai ajudar a gente. Então, primeiro eu coloco aqui o chão. A questão fala que o chão ele é horizontal e plano. Então, nós temos aí um piso, um chão plano e horizontal. Vamos então pensar aqui o prédio que está sendo observado e, em seguida, a antena a ser colocada sobre esse prédio. O que a questão fala? A altura do topo dessa antena até o solo tem que ser de 240 metros. Isso quer dizer que a altura do prédio mais a altura da antena tem que dar 240 metros. O que nós queremos saber qual é a altura da antena? Observe o seguinte, para eu saber a altura da antena, basta que eu calcule a altura do prédio e, claro, sabendo a altura do prédio, o que faltar para 240 metros será a altura da antena. Então a questão não fala diretamente, mas vai precisar eu saber a altura do prédio. Vamos fazer o seguinte, inicialmente se observou o topo desse prédio a partir de um ponto A. Então quando a gente observou o topo desse prédio a partir do ponto A, nós obtivemos um ângulo de elevação que eu vou chamar de ângulo alfa. Já já a gente entende melhor o contexto desse ângulo alfa. Em seguida, andou-se 100 metros em direção ao prédio até um ponto B. Então, o que nós temos? Se nós andamos 100 metros na direção do prédio e obtivemos um ponto B, isso quer dizer que a distância de A até B é 100 metros. E desse ponto B, novamente a gente pegou aqui o ângulo de elevação do prédio em relação ao solo e a gente obteve um ângulo que eu vou chamar de ângulo beta, a partir do ponto B. Com essas medidas, eu vou fazer o seguinte. Pelo enunciado, a gente sabe, foi dito na questão, que a tangente do ângulo obtido em A é 0,9. Como eu estou chamando o ângulo em A de ângulo alfa, então isso quer dizer que a tangente de alfa é 0,9. E pelo mesmo raciocínio, a tangente do ângulo beta é 1,6. São esses os valores que nós temos. O que a gente pode fazer ainda? Eu vou chamar de x a distância do ponto B ao prédio. E vou chamar de h a altura do prédio. Então, nós temos aqui x, a distância do ponto B ao prédio, e h, a altura do prédio. Vamos lembrar que eu quero descobrir qual é a altura do prédio. Porque na hora que eu souber qual é a altura do prédio, automaticamente eu descubro qual deve ser a altura da antena a ser instalada. Para isso, então, eu vou imaginar o seguinte. Inicialmente, eu vou tomar esse ângulo beta. Eu vou tomar esse triângulo a partir do ângulo beta. Se eu observo esse ângulo beta, a altura do prédio é o cateto oposto a ele. E o x, que é a distância do ponto B ao prédio, é o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, eu vou utilizar a tangente. Então você pega tangente de beta, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos lembrar que a tangente de beta é 1,6, o cateto oposto é h sobre o cateto adjacente, que é o x.
Como nós temos duas letras, né, H e X, não dá para descobrir a altura nesse momento. Eu vou inicialmente isolar o X. Para eu poder isolar o X, basta que eu troque o X e o 1,6 de lugar entre si. Desse modo, a gente obtém que o X é H sobre 1,6. Beleza, então a partir do ângulo beta, a gente obteve que o X é H sobre 1,6. Vamos guardar essa informação por enquanto. Agora vamos observar o triângulo a partir do ângulo alfa. A partir do ângulo alfa, nós vamos ter então que o cateto oposto ao ângulo alfa vai ser novamente a altura do prédio. E agora o cateto adjacente ao ângulo alfa vai ser a distância de A até B mais a distância do B até o prédio. Lembrando que a distância de A até B é 100 e a distância de B até o prédio é x, então o cateto adjacente ao ângulo alfa vai ser 100 mais x, ou x mais 100, tanto faz. Com isso, então, se nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente, novamente eu vou aplicar a tangente, só que agora em relação ao ângulo alfa. Então a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos substituir os valores. A tangente de alfa é 0,9. Isso é igual ao cateto oposto, que é o h, sobre o cateto adjacente, que é x mais 100. Vamos fazer produto dos meios pelos extremos. Para isso, eu vou colocar o 1 embaixo do 0,9. Então, você vai fazer 1 vezes h dá h igual ao 0,9, que multiplica o x mais 100. Vamos, então, distribuir o 0,9, multiplicando o x mais 100. Repita, h igual 0,9 vezes x dá 0,9x, mais 0,9 vezes 100 dá 90. O que eu faço, então, agora? Se eu sei que o h é 0,9x mais 90 e nós queremos saber o valor do h, vamos lembrar então que do cálculo anterior, isso lá no ângulo beta, nós descobrimos que o x é h sobre 1,6. Então eu vou substituir o x por h sobre 1,6. Nesse momento, está me atrapalhando esse 1,6 do denominador. Para eu poder cancelar esse denominador e me livrar de fração, basta que eu multiplique tudo por 1,6. Então, observe que eu multipliquei todas as três parcelas por 1,6. Com isso, a gente obtém h multiplicado por 1,6 dá 1,6h igual. Dá para a gente cortar na fração 1,6 do denominador com 1,6 está multiplicando. Vai sobrar 0,9 vezes h dá 0,9h mais 90 multiplicado por 1,6 dá 144. Como a gente quer saber quem é o valor de h, tem que isolar. Então, joga o 0,9h para o começo, para o primeiro membro. Então, fica 1,6h menos 0,9h igual a 144. 1,6 menos 0,9 dá 0,7. Ou seja, 0,7h igual a 144. Então, a altura do prédio é 144 dividido para 0,7. Quando a gente pegar 144 dividido para 0,7, vai dar então aproximadamente 205,71. Então, a altura aproximada do prédio é 205 metros e 71 centímetros. Só que a questão ela trabalha com valores aproximados, porque a questão fala que a altura da antena tem que ser um valor inteiro. Para isso, então, eu vou considerar a altura do prédio 205 metros. Vamos pensar o seguinte, se a altura do prédio é 205 metros e o prédio com a antena em cima tem que dar 240 metros, isso quer dizer que a altura da antena, a altura da torre tem que ser 35 metros. Dessa forma, então, sendo a altura da torre 35 metros, a resposta correta, então, para essa questão é o item A. Quinto exemplo, outra questão do vestibular da UVA, uma questão de matemática raiz, né, que é aquela questão que você tem que fazer cálculo mesmo, nada de contexto. Ela diz o seguinte, observa a figura, onde o ângulo B mede 60 graus, o ângulo C mede 45 graus e o segmento AB mede 2 metros. A partir dessa figura, o lado BC, o segmento de reta BC do triângulo ABC, mede quanto? Inicialmente, a gente pode perceber que para você calcular a medida do segmento BC, você pode descobrir a medida do segmento BD
a medida do segmento DC e somar. Então, essa estratégia que eu vou utilizar. Eu vou descobrir o segmento BD, depois eu descubro o segmento DC e somo. Essa soma vai ser, então, a medida do segmento BC, que é o que a questão está pedindo. Bem, mas como é que a gente descobre inicialmente a medida do segmento BD? A gente vai fazer o seguinte, vou começar colocando as medidas que o enunciado da questão me deu. Esse ângulo em B é 60 graus, esse ângulo em C é 45 graus e o segmento AB é 2 metros. Agora a gente vai observar o triângulo ABD. Nesse triângulo ABD, a gente percebe o seguinte, em relação ao ângulo de 60 graus, que é o ângulo em B, nós temos aí que o segmento AB, que mede 2 metros, é a hipotenusa, e o segmento BD é o cateto adjacente. Se nós estamos falando de cateto adjacente e hipotenusa, nós temos que utilizar o cosseno. Então a gente pega o cosseno de 60 graus, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos lembrar que o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, isso é igual ao cateto adjacente, que é o BD, que eu quero descobrir, sobre a hipotenusa, que é 2. O que eu posso fazer nesse momento? Como os denominadores são todos iguais, eu posso cortar os denominadores e a gente obtém que 1 é igual a BD, ou BD é igual a 1. Ou seja, esse segmento que vai do B até o D, ele mede 1 metro. Beleza, primeira parte do cálculo feita. Mas lembrem que a nossa estratégia é encontrar também o segmento DC para poder somar com o BD e finalmente descobrir qual é a medida do lado que vai do B até o C. Para a gente descobrir o segmento DC, a gente vai ter que trabalhar com o triângulo ACD. Só que no triângulo ACD, a única coisa que nós sabemos é que o ângulo em C mede 45 graus. Mas observem, essa altura, a altura HA, ela faz parte do triângulo ABD e ela faz parte também do triângulo ACD. Então, de maneira que se eu conseguir descobrir qual é a altura qual é a medida da altura HA, eu tenho uma medida também do triângulo ACD. É isso que eu vou fazer. Ainda no triângulo ABD, eu vou descobrir qual é a medida da altura HA. Lembrando que essa altura é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, eu vou então aplicar o seno. Então, o seno de 60 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos lembrar que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual ao cateto oposto, que é a altura HA, sobre a hipotenusa, que mede 2. Novamente, eu chego numa situação onde os denominadores são todos iguais. A gente pode cancelar os denominadores e a gente obtém que raiz de 3 é igual à altura HA ou a altura é igual a raiz de 3. Com isso, então, HA é igual a raiz quadrada de 3. A partir dessa medida, vamos agora para o triângulo ACD. No triângulo ACD, nós já sabemos o cateto oposto ao ângulo de 45 graus, porque o cateto oposto ao ângulo de 45 graus é a altura HA, que a gente acabou de descobrir que mede raiz de 3 metros. E aí nós precisamos descobrir o cateto adjacente, que é o CD. Cateto oposto, cateto adjacente, eu tenho que pegar a tangente. Então, a tangente de 45 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nós sabemos que a tangente de 45 é 1. Isso é igual ao cateto oposto, que é a altura HA, sobre o cateto adjacente, que é o cateto CD, que eu quero descobrir. Vamos lembrar que HA é raiz de 3, então vai ficar que 1 é igual a raiz de 3 sobre CD. Faça produto dos meios pelos extremos. Ao fazer isso, a gente obtém que o segmento que vai do C até o D mede raiz quadrada de 3. Uma pausa rápida, para a gente observar que nós sabemos que o segmento BD é 1 metro e o segmento CD é raiz de 3. Como nós queremos saber a medida do segmento BC, vamos lembrar que o segmento BC ele vai ser o segmento BD mais o segmento CD. Ou seja, vai ficar 1 mais raiz de 3 metros. Dessa forma, então, o lado BC mede 1 mais raiz de 3 metros e a resposta correta é o item A. O sexto exemplo,
uma outra questão da uva, uma outra questão raiz, né, que não tem nenhum contexto, diz o seguinte: se essa sequência 1 menos o seno de x, 1 menos o cosseno de x e 1 mais o seno de x, onde nós temos que esse x está entre 0 e 90 graus, ou seja, a medida do arco x é um valor do primeiro quadrante, porque está entre 0 e 90 graus. Essa sequência ela é uma PG, ela é uma progressão geométrica. A questão pede, então o cosseno de 2x vale quanto? Gente, vamos pensar da seguinte forma. Se eu quero o cosseno de 2x, eu tenho que descobrir quem é o x. Então, o nosso primeiro trabalho nessa questão tem que ser descobrir a medida do arco x. Para a gente descobrir a medida do arco x, vamos lembrar que a sequência é uma PG de 3 termos. E aí nós sabemos que em toda PG de 3 termos, se você não lembra, prestem bem atenção nisso, em toda PG de 3 termos, se eu pegar o segundo termo dividido pelo primeiro, vai dar igual ao terceiro termo dividido pelo segundo. Isso é óbvio. Por que isso é óbvio? Porque toda vez que a gente divide 2 termos consecutivos, um termo pelo anterior, a gente vai estar calculando a razão da PG. E nós sabemos que a razão da PG é constante. Então, o A2 sobre o A1 é igual ao A3 sobre o A2. Vamos substituir os valores. Quem é o segundo termo dessa sequência? É 1 menos o cosseno de x, dividido pelo primeiro termo, que é 1 menos o seno de x. Isso é igual ao terceiro termo, que é 1 mais o seno de x, sobre o segundo termo, que é 1 menos o cosseno de x. Faça produto dos meios pelos extremos. 1 menos o cosseno de x multiplicado por ele mesmo dá 1 menos o cosseno de x ao quadrado. Isso é igual a 1 mais o seno de x vezes 1 menos o seno de x. Primeiro observem que 1 menos o cosseno de x ao quadrado, isso é o quadrado da diferença de 2 termos, que a gente já trabalhou nessas aulas quando a gente falou de produtos notáveis. Quadrado da diferença de 2 termos, eu pego o quadrado do primeiro, então 1 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2 vezes 1 vezes o cosseno de x, mais o quadrado do segundo, então mais o cosseno de x ao quadrado. Isso é igual. Outra coisa que eu devo observar é que 1 mais o seno de x multiplicado por 1 menos o seno de x, isso é um produto da soma pela diferença de 2 termos, que nós também já trabalhamos em aulas anteriores. A gente viu que o produto da soma pela diferença de 2 termos, eu pego o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por isso que ficou 1 ao quadrado menos seno ao quadrado de x. Vamos então resolver essas operações. 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes 1 dá 2, então ficou menos 2 vezes o cosseno de x, mais o cosseno ao quadrado de x igual 1 ao quadrado dá 1 e repete menos seno ao quadrado de x. Nesse ponto, a gente vai cortar o 1 que está somando, que está aí dos dois lados da igualdade. Quando eu cancelo 1, vai ficar que menos 2 vezes o cosseno de x, mais o cosseno ao quadrado de x, é igual a menos o seno ao quadrado de x. E aí, para facilitar a minha vida, eu vou trocar o sinal de todo mundo, para evitar começar a expressão com menos. Trocando o sinal de todo mundo, a gente tem que 2 vezes o cosseno de x, menos o cosseno ao quadrado de x, é igual ao seno ao quadrado de x. E aí o que eu faço nesse momento? Eu vou pegar esse menos cosseno ao quadrado de x, jogar para o outro lado com o sinal trocado. Quando eu faço isso, fica que 2 vezes o cosseno de x é igual ao seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x. E aí, claro, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe importantíssimo. Observem essa relação, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Vocês já estudaram isso como sendo a relação trigonométrica fundamental. Vocês sabem que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então eu posso substituir no lugar de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 1. Então fica 2 vezes o cosseno de x é igual a 1. Isso quer dizer que o cosseno de x é 1 sobre 2.
Pessoal, agora vamos pensar um pouquinho. O cosseno de x é 1 sobre 2. Vamos pensar quais são os ângulos cujo cosseno vale 1 sobre 2. Nós sabemos que os ângulos cujo cosseno vale 1 sobre 2 é o ângulo de 60 e o ângulo de 300 graus. Então, até o momento, ou x é 60 ou x é 300 graus. Mas aí você tem que se ligar no detalhe importantíssimo lá do enunciado. O enunciado fala que o x tem que estar entre 0 e 90 graus. Se o x tem que estar entre 0 e 90 graus, então, obviamente, o x só pode ser 60. Beleza, gente. Então, esse ângulo x, ele vale 60 graus. Para que eu descobri o ângulo x? Porque a questão ela vai me perguntar quanto é o cosseno de 2x. Como o x é 60, então, na verdade, eu quero saber o cosseno de 2 vezes 60 graus. Vamos lembrar que 2 vezes 60 dá 120. Então, eu quero saber quanto é o cosseno de 120. Nós sabemos que o cosseno de 120 é menos 1 sobre 2. Dessa forma, então, o cosseno de 2x é menos 1 sobre 2. E a resposta correta é, então, o item C. Com isso, a gente finaliza a videoaula, onde nós trabalhamos o conceito de trigonometria no triângulo retângulo, abordando principalmente resolução de questões de vestibulares.